estamos assistindo ao adoecimento coletivo da humanidade, porque não temos investido adequadamente no equipamento intelectual, no treinamento dos educadores, no ambiente de sala de aula, capaz de resgatar o processo de formação da personalidade para uma simples repetição de informação para gerar novas ideias, ou seja, a formação de pensadores. Embora vocês sejam os profissionais mais importantes da sociedade, o sistema em que vocês estão inseridos está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Esse sistema nos ensina a conhecer cada vez mais o mundo em que estamos, do pequeno átomo que nós nunca veremos, ao imenso espaço que nós nunca pisaremos, mas não nos ensina a conhecer o mais intrigante e complexo de todos os planetas, de todos os espaços, o planeta psíquico. Quem somos? O que é a existência? Como nós processamos os pensamentos? Como eu, que deveria ser líder do teatro da mente, pode gerir pensamentos e proteger a emoção? São assuntos de uma complexidade e importância sumária, mas, infelizmente, esses assuntos não têm sido abordados, tocados nas escolas clássicas. Na China, mais de 200 mil pessoas suicidam-se por ano, tiram suas vidas por ano. E um número muito maior do que esse tenta o suicídio, mas não chega a fechar os seus olhos para a existência. No mundo todo, mais de 1 milhão de pessoas desistem de viver. A situação é muito grave. De acordo com o Instituto for Social Research da Universidade de Michigan, 50% das pessoas cedo ou tarde, ou seja, mais de 3 bilhões de pessoas desenvolverão um transtorno psíquico importante. Metade dessa plateia, pelo menos, vai desenvolver um quadro psiquiátrico significativo cedo ou tarde ao longo da sua história. 20% das pessoas vão desenvolver uma doença depressiva, que é o último estágio da dor humana, só sabe quem sente, e que, ao contrário do que o senso comum pensa, e até alguns conceitos da medicina e da psicologia têm, as pessoas que desenvolvem depressão, nem de longe, são as que têm seu menor valor, frágeis, muitas vezes estão entre as melhores da sociedade, ótimas para os outros, mas algozes de si mesmas. Elas não sabem filtrar estímulos estressantes. Elas doam-se excessivamente, mas não têm proteção emocional contra as contrariedades, as perdas e frustrações. Quando me formei na Faculdade de Medicina, em 1984, nós imaginávamos que o câncer seria quase que banido do teatro social. No século XXI, 1 em 20 pessoas desenvolviam um tumor cerebral, um tumor hepático, um tumor muscular, um tumor do fígado, enfim, um câncer. Hoje nós estamos assombrados, porque 1 em 4 ou 5 pessoas estão desenvolvendo o câncer. E nós sabemos que os fatores estressantes, esse ritmo alucinante da sociedade moderna, essa ansiedade coletiva, também está na base do desencadeamento de vários tipos de tumores. O último lugar que as crianças querem estar, os adolescentes querem ficar, aonde é normalmente? Na escola. Mas não era assim. Platão preconizava um deleite do prazer de aprender, mas esse deleite tem diminuído, claro.
Nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente. Cientistas do mundo todo, psicólogos, pedagogos, estão assombrados porque as crianças estão agitadas, porque elas não têm prazer de aprender, porque não se encantam mais com os seus mestres, porque estão inquietas em sala de aula. Antigamente 1 ou 2% das pessoas, 3% tinham diagnóstico de hiperatividade. Hoje as nossas crianças estão com um grau de ansiedade que parece que todas são hiperativas. Na verdade, não são hiperativas geneticamente. Na realidade, o que nós não entendemos é que nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente, no processo de construção de pensamentos. Com muita humildade, eu lhes digo, ao longo de mais de 25 anos, eu tive o privilégio de desenvolver uma nova teoria sobre o processo de construção de pensamentos e formação de pensadores. Uma das poucas teorias mundiais que tratam desse assunto e que, por extensão, estuda os papéis consciente da memória, o eu como líder da psique, a transformação da emoção e também vários fenômenos subjacentes que estão nos bastidores do intelecto e da emoção. Teorias brilhantes como a de Vygotsky, de Gardner, inteligência múltipla, ou até mesmo a inteligência emocional, Piaget, o construtivismo, enfim. A sociedade produziu brilhantes teóricos, mas eles não tiveram oportunidade de estudar, pelo menos não intensamente, aquilo que pode ser caracterizado que é a última fronteira da ciência, o mundo onde nascem os pensamentos. Eu estou pensando, como eu encontro as informações nos bastidores da minha mente, na grande cidade do córtex cerebral, que é milhões de vezes mais complexa que essa cidade. Como eu as encontro? Verbos substantivos, adjetivos, e os amarro numa cadeia de pensamento e transmito para vocês, de olhos vendados? Como eu faço isso? E como vocês fazem isso? Será que é possível sair daqui, vendados os nossos olhos, sem ter o apoio de ninguém, nem de bússola, GPS, e encontrar o endereço de uma pessoa num bairro distante? Quase impossível. Talvez por tentativa e erro, você precisaria de milhares de anos. Mas como nós encontramos os elementos que constituem as cadeias de ideias, das imagens mentais e fantasias, já pararam para pensar nisso, queridos educadores? Isso é a última fronteira da ciência, aquilo que está na base do Homo sapiens, o mundo das ideias. E dali nós podemos tirar uma série de conhecimentos que possam nos nortear. Por que nós não estamos produzindo pensadores na atualidade? Quando você estuda o processo de construção de pensamento, você deriva conhecimento para entender por que nós estamos gerando uma massa de repetidores de informação. Até nas teses de mestrado e doutorado, é raro você encontrar ideias brilhantes que possam contribuir de maneira profunda com o desenvolvimento da sociedade, a formação do altruísmo, da solidariedade, de relações saudáveis, assim por diante. Eu vou falar para vocês aqui do projeto Escola de Inteligência, a formação de pensadores. Vou falar de um grande sonho que mexe com as raízes do meu ser. É um projeto cujo tema fundamental não é o dinheiro. O nosso negócio é o ser humano. Ser apaixonado pela humanidade, contribuir, se possível, com todos os povos, todas as raças, todas as culturas, para introduzir no processo de formação da personalidade as funções mais importantes da inteligência para formar pensadores altruístas, generosos, criativos, inventivos, ousados, capazes de dar respostas inteligentes para o legado péssimo que estamos deixando para a nova geração. Legado péssimo. Os dinossauros, como eu digo, no livro O Semeador de Ideias, que devo lançar dentro de 2 meses,
semeador de ideias, um homem que tinha um poder enorme, internacional, um multimilionário, status elevadíssimo, topo da carreira social. Mas um dia esse homem perdeu o essencial, seus filhos e a sua esposa, e ficou o resto. Aplausos, admiração social, fortunas, mansões, ficou o resto. E ele se tornou um colecionador de lágrimas. E como colecionador de lágrimas, ele andou, ele deixou tudo, vestiu-se como mendigo e saiu no traçado do tempo em busca do mais importante de todos os endereços, o endereço que poucas pessoas encontraram, mesmo que moram em belos apartamentos e casas. Que endereço é esse? Vocês já encontraram esse endereço dentro de si mesmo? Grande parte das pessoas, se considerarmos a personalidade humana como uma grande casa, não conhece sequer a sala de visita da sua psique. Que dirá, desconhece as áreas mais íntimas, que financiam medo, irritabilidade, ansiedade, pensamentos perturbadores, ideias antecipatórias, sentimentos de culpa e assim por diante. Vocês conhecem esse endereço? Até onde vocês já entraram em camadas mais profundas do seu próprio ser e do ser dos seus alunos?